Olha aí para a sua vizinha e diga: minha querida, amada, linda, belíssima, princesa do Senhor, Deus vai falar comigo nesse exato momento. Então, por favor, não o atrapalhe, chamando minha atenção. Pergunto para ela: posso contar com você? Aleluia. Amém, meninas? E como eu disse de manhã, ficar 1 hora sentadinha aí ouvindo a palavra, né, sem levantar para ir no banheiro, sem beber água, você não vai morrer. Eu lhe garanto que daqui vai sair vida para você. Amém? Por que isso, Rosana? Porque, queridas, nós que vamos, sempre que a gente vai ministrar, nós dependemos do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito para falar e você depende dele para ouvir. E aprender, não é assim? Então, quando você levanta, chama a atenção, conversa, faz qualquer coisa, passeia aqui no meio, você está chamando a atenção, tirando, mesmo sem querer, a atenção da palavra e do Espírito para você. Então, não queira chamar a atenção de Deus para a sua vida. Amém? Tirar a atenção da sua irmã, da palavra, para trazer para você. Deixe que ela se conecte com o Espírito, tudo bem, gente? De manhã nós tivemos um momento aqui muito cheio de graça. Gente, de manhã aqui fluiu uma unção tão poderosa. Foi tanto refrigério. Quem estava aqui pode confirmar comigo? Foi algo tão gostoso nesse ambiente. Porque houve uma reverência à presença do Espírito Santo. E quem crer comigo que hoje à noite não vai ser diferente? Então vai ser exatamente assim. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, comece abrindo em 2 Coríntios. Por favor, no capítulo 3. Mulheres cheias do Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu dizer para você. Nesse capítulo 3 de 2 Coríntios, vai falar da excelência do ministério da Nova Aliança, que é o ministério do Espírito Santo, né? Fazendo uma retrospectiva, nós sabemos que a Bíblia, ela é uma revelação progressiva de Deus. E se você for estudar o Antigo Testamento, você vai ver que Deus aparece fazendo tudo. Quando termina o Antigo Testamento, que começa o Novo Testamento, a gente vê Jesus entrando em cena e fazendo tudo que tem que fazer. E a gente leu de manhã aquela parte que Jesus encerra o que ele tinha de fazer, e ele dizendo: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não mando o Consolador. E quando Jesus cumpre o ministério dele aqui na terra, né, a gente sabe que agora quem entra em cena é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? Então, a gente vê nas dispensações, estudando a Bíblia, né, que teve a fase de cada pessoa da Trindade está na frente fazendo tudo. A gente sabe que na Antiga Aliança o ministério do Espírito Santo era bem limitado, porque ele não podia estar dentro do homem como ele está hoje. Então, mas glória a Deus que nós estamos hoje na era, no século e na fase do ministério do Espírito. E aonde é que ele habita? Diga: aqui bem dentro de mim. Então, o que isso quer dizer? Que você é uma cooperadora desse ministério hoje. Diga: que coisa boa. Não é, meninas? Você fica feliz por isso? E aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 3... a Bíblia diz, né? Eu vou ler a partir do verso 5, ele diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E no verso 6 ele diz: o qual, né? Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Quem aqui está na nova aliança? Deus te habilitou para ser o quê? Você pode dizer: Rosana, eu não me sinto uma ministra, não. A Bíblia não chama você para sentir nada. A Bíblia chama você para crer no que está escrito. E praticar.
Amém? Porque quando a gente fala em ministro, você diz assim, epa, peraí, Deus está me chamando para púlpito. Você sabe que os ministros da Nova Aliança não só são esses que ministram aqui? Aleluia. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque os maiores ensinamentos e as pérolas mais preciosas que saiu da boca de Jesus não foi de um púlpito. Foi ele sentado na mesa comendo com os discípulos. Então, antes de você vir para aqui, existe um púlpito na sua casa, a sua mesa. Quais são as pérolas que têm saído da sua boca como uma ministra da Nova Aliança na hora das refeições dentro da sua casa? Quem é que fala dentro da sua casa na hora das refeições? É a sua voz cheia do Espírito Santo ou é a televisão? Que silêncio, gente. Porque tem famílias hoje que estão se alimentando na frente da televisão. Só que mesa é um lugar para sair vida. É um lugar de comunhão que sai vida de Deus. Porque Jesus ensinou, ministrou numa mesa. Aleluia. E na hora das refeições, queridos, não é para a Globo ministrar para a sua família. Aleluia. Aleluia. É para aqueles que são ministros da Nova Aliança. Diga comigo, está falando comigo? Aleluia. Amém, gente? Amém. E aí, o que é que acontece aqui? Aí ele diz assim, ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, né? Mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo traz vida. Amém? Aí ele começa dizendo, ele diz assim... Quando chega no verso 7, ele começa a falar do ministério da antiga aliança, né? Ele diz assim, se o ministério da morte, aquilo que aconteceu na antiga aliança, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que é desvanecente. Você entende o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele disse, olha, o ministério da antiga aliança teve sua glória, o mar se abriu, teve tanta coisa boa que aconteceu, teve sua glória, né? Mas ele diz que essa glória era desvanecente. O que é isso? Passava. Diga comigo, passava. E aí ele diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Hoje você está vivendo um tempo que essa glória não passa. Moisés viveu uma glória ao ponto de que ele tinha que colocar um véu no rosto para o povo não ver que a glória foi embora, porque ia. Só que na sua vida, essa glória não vai embora, ela permanece, ela habita, ela mora. Então, se o ministério da antiga aliança teve sua glória, teve, muita coisa grande aconteceu, mas como não será de maior glória hoje? Oh, glória. Aleluia. Diga, hoje é muito maior a glória. No verso 9 ele diz, porque o ministério da condenação. Você está entendendo como é que a Bíblia se refere à antiga aliança? O ministério da morte, da condenação. E tem gente que só quer estar na antiga aliança, só quer ler a antiga aliança. Ei, vem para a nova você também. Porque o ministério da condenação foi glória. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ele já nos justificou. O sangue dele nos justificou. Nós estamos vivendo a era mais gloriosa depois da queda do homem no Éden. Amém, gente? Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já nem resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Olha aí para a sua irmã, diga, eita! Eu, para olhar para você, diga para ela, para olhar para você, minha irmã, eu tenho que pôr óculos escuros, porque é muita glória. Aleluia! É sobreexcelente. Meu Deus do céu. Aí você pensa que é pouca coisa. Aí ele diz assim, deixa eu ler o que é que eu vou ver, o que é que eu vou. Ele diz no verso 12,
Pois tal esperança serviu-nos de muita ousadia no falar, né? E no verso 17 ele diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Eita, existe uma liberdade nesse lugar. Porque o Espírito Santo está aqui. Amém? Onde ele está não há libertinagem, há liberdade. Aleluia! Diga graças a Deus pela liberdade do Espírito Santo. Amém, meninas? Agora, não é? Se nós temos um ministério nessa nova aliança, que é o ministério do Espírito, você sabe que tem algumas, a gente está falando para a mulher, né? Tem algumas mulheres que só vão ter na sua vida, a sua biografia vai ser assim, data de nascimento, data que morreu. Mas só que nós estamos na era do ministério do Espírito, que algo tem que ser escrito entre a data do nascimento e a data de partir para a glória. Aleluia. E essa história não ficou para ser escrita só para quem... mas olha aquela mulher prega, né? Não, e a sua história por onde você passa? Você tem sido o quê por onde você passa? Você tem exercido o ministério do Espírito onde você está? Aleluia. Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez para produzir fruto. Ele disse, seja frutífero. Deus nunca chamou ninguém, amados, para não ser frutífero, para não produzir nada. Não é? Ele disse, seja frutífero. E você sabe que dá fruto, porque nós estamos ligados a Ele, tem a seiva do Espírito que passa por nós, para que a gente possa produzir fruto. E você sabe que fruto cheira? Aonde você chega, você pode não ver a fruta, mas você sente o cheiro. E você diz, que cheiro de manga, que cheiro de goiaba, não é assim? Então o ministério do Espírito é assim. O que é que você tem exalado, aonde você está? Pelo menos onde você trabalha, o povo sabe que você tem o Espírito Santo dentro? Pelo cheiro que você está exalando? Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Diga, eu tenho um ministério. Né? E aí, o que é que eu tenho percebido? É que, diante de um ministério tão glorioso do Espírito nas nossas vidas, tem muitas mulheres que estão acuadas. Né? Às vezes, dentro de verdadeiras tocas, se achando que não é ninguém, né? Que não foi chamada para nada, que não serve para nada. E a gente precisa, queridas, aprender, como eu disse de manhã, a ouvir a voz do Espírito Santo nos guiando para o plano e o propósito que Deus nos chamou. Porque Ele tem, você só está viva, porque Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Porque se Ele não tivesse, você nem viva estava mais nessa terra, você já tinha ido para a glória. Você está aqui, porque Deus tem algo para você fazer. Vamos lá para a 1 Reis, para ver isso. Mas, Rosana, como é que eu escuto mesmo? Não é? Eu disse de manhã para você, quando alguém está falando com você, que você não escuta, tudo que você precisa é chegar mais perto. Não é assim? Chegue mais perto que você escuta. E em 1 Reis, no capítulo 19, fala de um homem que estava bem acuado, dentro de uma toca. E Deus fala com ele. Eu acho lindo a forma como Deus trata quem quer se esconder das coisas. Aí tem um monte de mulher querendo se esconder. Ô, glória. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19. Chegou lá? Elias era um grande homem de Deus, um profeta. E de repente, no verso 9 do capítulo 19, a gente vê Elias dentro de uma caverna. Aí diz assim no verso 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Olha aí para sua irmã e diz assim, o que é que você está fazendo aí mesmo? E aí, não precisa ela dizer onde é aí, porque ela sabe a pergunta que o Espírito Santo está perguntando a ela. Pergunte de novo agora, pergunte como quem comeu hoje, porque você almoçou aqui. Diga, o que é que você está fazendo aí? Eu sei que você comeu porque eu vi a fila do almoço.
Aleluia. O que você está fazendo aí? Aleluia. Aleluia. Acuada. Dentro de uma toca, está o quê? Passando o inverno. Uma fase fria, nublada. Eu quero lhe dizer que você tem um ministério. Você precisa sair daí para fazer o que Deus quer. Aonde? Dentro da sua casa. Na vida do seu marido, dos seus filhos. Não sou casada não, pois faça na vida dos seus pais. Aleluia. Ou na vida de quem trabalha com você. Mas que você tem algo para fazer para o Espírito Santo, você tem sim. Amém? E aí ele diz assim, aí ele fala algumas coisas, não é? E no verso 10 ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, né? E aí ele começa a falar com o Senhor. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Diga aí para sua irmã: sai. Sai. Diga de novo: sai. É engraçado que a gente não vê quando tem alguém assim, bem magoado, bem cheio de emoções, a gente nem vê Deus dizendo assim: olha, vá se recompor. Quando você se recompor, a gente conversa. A gente vê Deus usando, dizendo: ei, sai daí. Se levanta. Faça alguma coisa. Se movimente. Aleluia. Aleluia. E aí Deus chega para ele e diz assim: saia, e presta atenção que Deus fala. Põe-te neste monte perante o Senhor. Agora, presta atenção, menina. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Aí diz mais: depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Diga comigo: uma brisa. E aí, amados, o que eu estou querendo dizer? Você sabe que tem muitas mulheres acuadas num canto, esperando o espetacular de Deus acontecer para elas saírem de lá? E sabe de uma coisa? Aconteceu tanta coisa espetacular. Aconteceu terremoto, aconteceu ventania, aconteceu fogo, e Deus não estava em nada disso. Deus mostrando que para você se movimentar e fazer o que Ele quer, você nem precisa de coisas espetaculares. Porque na hora que passou a brisa do Espírito, diga comigo, muito suave, por sinal. Aí diz que depois que passou a brisa do Espírito, ouvindo Elias. Onde foi que Elias ouviu Deus? Através de uma brisa suave. Sabe, na calmaria? Sabe, no silêncio? Deus fala. E tem gente que pensa que culto bom é aquele culto onde o ministro gritou muito, fez muito barulho. E nem sempre, queridas, eu quero dizer, Deus pode falar no meio de um alvoroço, pode. Mas sabe de uma coisa, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem muita coisa na nossa vida que a gente só vai saber que Deus é Deus quando a gente estiver bem quietinha. Deixar de estar agitada. Aleluia. Aleluia. E tem um monte de mulher querendo, né? Se a ministra saísse e viesse falar comigo olho no olho, tete a tete, para poder eu entender que é Deus mesmo. Você não precisa do espetacular. Aleluia. 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 Você só precisa estar bem quietinho aí, deixando o Espírito Santo com essa palavra penetrar aí dentro. Aleluia. E a Bíblia diz que simplesmente Elias, envolvendo o rosto no seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e disse: o que fazes aqui, Elias? De novo, diga de novo. Quando Deus fala uma coisa duas vezes, é bem interessante, né? Lembra de Marta? Ontem a gente falou das meninas do mimimi. Porque Marta estava assim. Marta era aquela que ela fazia o serviço dele de olho no dos outros. Né? Eu estou trabalhando. E por que Maria está fazendo isso? O que você tem a ver com a vida dos outros? Faça o seu.
E aí Marta chega, Jesus, não se importa por ela. Aí Jesus faz, Marta, Marta. Em outras palavras, Marta, Marta, para de mimimi. Deixa de moído. Deixe ela fazer o que ela foi chamada para esse tempo e faça o seu. E às vezes tem muita mulher parada, porque está olhando para outra. Ah, fulano está fazendo assim, eu vou fazer assado. Sim, o que Deus lhe chamou para fazer. Você. Deus tem um plano para você, que só cabe você. Ah, mas sabe, Rosana, meu marido não quer vir para a igreja, você vem. Meu marido não quer nada com Deus, você quer. Ele não gosta de orar, você ora. Aleluia! 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 Por quê? Porque a gente não vai parar, porque alguma pessoa não quis nada com o negócio, né? Aí você vai, entra no plano de Deus, bem suave, tranquila, né? Bem tranquila e fazendo o que Deus quer. E saindo da toca. Saindo da toca. Saindo da caverna para fazer a vontade de Deus e entrar no ministério que Ele tem para você aqui e agora. Aleluia. Aleluia. Amém, meninas? E aí o que é que a gente precisa entender? Aí Deus falou com Elias, ei Elias, sai daí. E qual foi as próximas palavras? Levanta e come. Levanta e come. Levanta e come. E o que é que veio para Elias? Diga comigo, pão e água. Pão é o símbolo da palavra e a água do Espírito. O que é que você precisa para avançar? A palavra e o Espírito. 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 É tudo que você precisa. Aleluia. E eu vou lhe dizer uma coisa. A gente tem que entender. Aprender a valorizar momentos com o Senhor. Porque, meninas, eu vou dizer um negócio para vocês. No dia que eu decidi levantar as mãos para dizer assim, eu quero uma vida com Deus e fazer Jesus Senhor da minha vida, eu levantei a mão para dizer, a partir de hoje eu sou crente. Eu não levantei a mão para dizer, a partir de hoje eu vou andar com a Bíblia debaixo do sovaco. Não foi para isso. Foi para ser crente. Foi para buscar o Senhor. Foi para querer crescer. Sabe, amados, porque não faz sentido você ter a mesma vidinha que você se converteu há 2 anos e hoje você tem a mesma vidinha. Porque com Deus tem que ter aumento e acréscimo. Com Deus tem que ter frutificação. Você tem que romper. E mulher, você não nasceu de novo para crescer só dos lados. Aleluia, não, eu sou crente agora, e crente come que é uma beleza. Você tem que comer a palavra. Aprender a valorizar momentos da palavra e do Espírito para crescer. Sabe que às vezes, eu ministro muito para a mulher, e às vezes acontece muito isso, com muita frequência, de mulheres me abraçar e dizer assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Você já ouviu isso? Mas deixa eu lhe dizer o que foi que eu fiz para crescer. Eu tive que sair da toca. E tem coisas que a gente tem que colocar força. Você sabia disso? Eu lembro que teve um tempo que eu estava em Teresina, a gente foi para lá por uma direção do Espírito Santo, meninas. E eu estava lá, e de Teresina para Campina Grande são 1.200 quilômetros. E teve uma conferência de mulheres, e eu estava tão faminta e sedenta, com tanta vontade de sentar para ouvir a palavra. E eu vou te dizer, não era uma palavra diferente, não, as mesmas coisas. Porque eu quero te dizer, aquilo que te salvou é o que vai continuar te salvando. Para de buscar coisa nova. Simplesmente vai se arraigar e se aprofundar naquilo que você já conhece. Aleluia, porque tem gente que quer coisa. Eu já sei disso, sabe? Por que não vive? De que adianta saber? Vida com Deus não é conhecimento, é prática da palavra. Aleluia. E eu lembro que eu disse, rapaz, eu quero sentar para ouvir a palavra. Porque a gente só cresce assim. Aleluia. E eu saí de Teresina para Campina Grande de ônibus. 24 horas. E nesse tempo eu não tinha dinheiro para comprar uma água mineral no caminho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Mas eu disse, eu vou, porque eu quero sentar para ouvir a palavra. Aleluia! Porque a gente só cresce colocando esforço. Eu nunca vi nenhuma mulher crescer com tapinha nas costas. Eu nunca vi nenhuma mulher crescer com, sabe, fulana, é isso mesmo, fica em casa, minha filha, vá para o culto não. Né? Seu marido não vai, fique, seja sábia. Quem disse que ficar em casa acompanhado de um incrédulo é sabedoria? Me mostra isso na palavra. Nós temos um curso bíblico, que é o Rema, que tem mulher que diz, não, eu vou usar de sabedoria, não vou fazer agora não. Quando meu marido quiser ir, a gente vai junto. E aí a Bíblia faz uma pergunta e eu vou fazer para você. Como sabes tu, mulher, se salvarás o teu marido? O que é que eu tenho que fazer, Rossana? O que é que você tem que fazer? Você tem que ser faminta e sedenta por Deus, que quando você começar a crer, se for luz, você ilumina as trevas que estão do outro lado. E quando você estiver correndo, o outro vai correr atrás do prejuízo. Aleluia. 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 E eu lembro, meninas, quantas vezes eu saí, só com o dinheiro da passagem, para sentar e ouvir, diga comigo as mesmas coisas. Diga de novo as mesmas coisas. Diga de novo as mesmas coisas. Ouvi sobre fé, ouvi como ser cheia do Espírito Santo, e foi isso que me fez crescer. Porque às vezes a gente vê os resultados na vida de uma pessoa, mas a gente não sabe os bastidores. E todo resultado tem bastidor. Aleluia. Aleluia. Porque tem gente que quer que as coisas caiam do céu. Quem caiu do céu foi o diabo. Jesus disse, eu vi ele caindo do céu como um relâmpago. Oh, aleluia. E sabe, na era do ministério do Espírito Santo, a gente tem que colocar esforço, porque Jesus disse, o reino de Deus é tomado por esforço. Qual é o esforço que você tem feito, pelo menos para ler a Bíblia? Eu lembro de meu filho, eu tenho um dos filhos que ele não queria, o mais velho, quando ele era pequeno, ele não gostava muito de comer. E eu me lembro muito bem, é não ter vontade de comer, falta de apetite. E aí ele vivia assim, quero comer não, e eu sentava ele numa cadeira, colocava um prato de feijão com arroz, e colocava na colher, e eu dizia para ele, abra a boca. E eu colava uma colherada de comida na boca dele e dizia, agora feche a boca e engula. Porque o melhor remédio para a falta de apetite é esse. Aleluia. E você sabe que você é um ser trino, você é espírito, alma e corpo. Você já prestou atenção que você fala com você mesmo? Quando você diz, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja sozinha, você está falando com você mesmo. Muitas vezes quem está falando isso é a carne, porque carne gosta de sombra e água fresca. Né? Eu estou tão cansada. Só que você já prestou atenção quando você diz isso, uma voz no espírito por dentro diz assim, eu quero é Deus. E a alma fica ali no meio, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Fica ou vai, fica ou vai. Só que na hora que você vem, ela é renovada pela palavra. Então, se você é um ser trino e a gente vê o próprio Davi conversando com a própria alma dele, dizendo, alma se aquieta, você ainda vai louvar o Senhor. Então, faça isso com você. Estou com vontade de ler a Bíblia não, tá não? Pois você, sua linda, olhe no espelho e diga, ei, coisa linda. Você vai sentar agora e você vai comer. Você vai sair agora do Facebook, você está me ouvindo, coisa fofa. Você vai agora orar em línguas. Você vai agora levantar as mãos para o céu. Amado, só se cresce comendo. E é comendo a coisa certa. Porque se você passar o dia mascando chiclete, tomando Coca-Cola, de noite você não aguenta ficar de pé. E tem muita gente espiritualmente assim, comendo todo tipo de porcaria. Assistindo novela, o nome já diz tudo, nó mais vela. Vale a pena ver de novo a Bíblia. Aleluia. Vocês estão entendendo isso?
comendo todo tipo de porcaria espiritual, porque o que você escuta é alimento para o seu espírito. Aí qualquer coisinha, né? Basta uma carinha feia do marido, ai, pastora, ore por mim. Vai se alimentar e se erguer, sai dessa toca. Vai exercer o ministério do Espírito que Deus tem para você. Se levanta. Vai selecionar o tipo de alimento espiritual que você precisa. Para se levantar como um mulherão nesses últimos dias. Você já prestou atenção, tanto de mulher que Deus tem levantado é porque Ele precisa de nós. Com a sensibilidade que você tem. Oh, glória a Deus. Aleluia. E eu vou lhe dizer, queridas, quando você está perto de alguém que não te cobra nada, você fica medíocre. Simplesmente procure alguém do seu convívio, uma mulher cheia de Deus, corre nela e diga, exija de mim, porque eu preciso crescer. Aleluia! Oh, glória, tem algumas belezas que eu só queria que passasse um mês comigo, lá em casa. Oh, aleluia. No instante parava de mimimi. Algumas estão dizendo, Deus alivie. Amém? Então olha aí para a sua irmã, diga, se levanta e coma. A palavra. Aleluia, aleluia. É um esforço. Você acha mesmo que você vai acordar o seu corpinho gritando, eu quero ler a Bíblia? Vai não, querido. Mas tudo que você está dirigindo, põe uma boa ministração para ir renovando esse caroço de feijão. Aleluia. Não perca tempo não, a gente não está mais no tempo de perder tempo, gente. Aleluia. A gente leu de manhã, os dias são maus. Hein? Não é verdade? Compra aquela Bíblia falada, que você põe no seu carro, não tem preguiça de ler. Porque tem gente que diz, quando eu começo a ler a Bíblia, dá um sono. Engraçado, que nem dá sono no Facebook. Hein? Aleluia. Bota a Bíblia falada, vai renovar a mente. Porque eu quero lhe dizer, queridos, não existe outra forma para crescer. Se tivesse, eu garanto a você que eu lhe ensinava. Mas não tem. Amém? Amém mesmo? E aí a gente vê Elias cheio, todo dolorido. Eu quero morrer. Aí Deus disse, levanta, rapaz. Levanta, vai comer pão, beber água e venha que eu tenho algo para você fazer. Para com isso. Aleluia. Você sabe o que significa a palavra vencedor? Exatamente o que a Bíblia diz, é aquele que vencedor. Aleluia, vencedor. Quem aqui é vencedor? Então, o que é que você faz? Diga, vencedor. Diga, vencedor. Pronto. Chega dor é para vencer. Porque você é vencedor. Aleluia. Amém. Eu lembro de uma história bem interessante que eu ouvi, né? Eu achei bem interessante, que eu digo, a gente está vivendo dias assim, aonde você só tem más notícias. Só que a Bíblia diz que o justo não teme as más notícias. Oh, glória. Não é? E eu ouvi essa história, eu achei bem interessante, diz que tinha uma menina que ela era atleta, e ela era iatista. E ela viajou para um determinado local para participar de uma prova de iate. E no dia da prova, ela acordou, e quando ela abriu a janela do hotel, do quarto do hotel, ela viu que o tempo estava fechado. E o vento estava contrário. E na hora que ela viu aquilo, ela disse que se assustou e disse, meu Deus, aí correu, desceu lá para o café da manhã no hotel e foi falar com o médico dos atletas. E disse assim, doutor, o senhor viu o tempo? Ele disse, não, não vi. Doutor, o tempo fechou, o vento está contrário. E ela disse que aquele médico olhou para ela, nos olhos dela, e disse, o vento está contrário só para você ou para todos os atletas? Aí ela disse, para todos os atletas. Ele disse, pois é.
Pois nesse tempo fechado e nesse vento contrário, alguém hoje vai vencer. E eu espero que seja você. Aleluia. 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 Ah, Rossana, o tempo está tão ruim. Tá, querida? Pois deixa eu te dizer, essa semana que está entrando vai terminar diferente para alguém, mesmo no tempo ruim. Para quem será? Oh, glória a Deus! Alguém vai vencer alguma dor essa semana. Alguém vai ter seu casamento restaurado. Alguém vai ter surpresa nas finanças. Alguém vai ter um diagnóstico, sabe, querido, maravilhoso. Você não vai morrer, você vai viver. Você está saudável, você é curada. Ei! Alguém vai ter esse relatório. Agora, para quem será? Mesmo diante desse tempo ruim que está aí fora, que o povo só fala em crise, mas no tempo de crise tem dois tipos de pessoas, o que chora e o que fabrica lenço. Você é qual? Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Alguém vai vencer. Alguém vai terminar essa semana diferente, assim diz o Senhor. Aleluia. Quem será? Oh, aleluia. Então, coma e beba, minha filha. Amém? Coma a palavra, beba do Espírito. Se aquiete, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz, mas Rossana, a Bíblia diz que o diabo é nosso adversário, ele anda em derredor procurando alguém. Mas do fato do diabo estar procurando alguém, não precisa ser eu. Aleluia. O fato dele estar procurando alguém para devorar, esse alguém não precisa ser eu, nem você. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? O Senhor é bom? Graças a Deus. Vamos ver outro caso aqui em Josué. Aleluia. E quantas vezes, amadas, eu investi na minha vida espiritual. Quantas vezes eu estava num local aonde eu só tinha dinheiro para um livro ou para outra coisa, mas eu optava comprar um livro. Porque eu vou dizer uma coisa a você, eu tenho muito sapato, porque eu amo sapato, mas eu tenho mais livro. Aleluia. Aleluia. E às vezes tem pessoas que querem crescer, mas não querem investir em nada na sua vida espiritual. Como pode? Aleluia. Invista, minha amada, em boas literaturas, mas também não vai comprar qualquer porcaria não, porque alimento estragado adoece. Vá comer alimento de primeira, sabe, queridas, aquela alimento selecionado. Um bom alimento de fé. Amém? Para poder você se erguer e correr sua carreira. Em Josué, no capítulo 1, veja como Deus, ele é rápido em falar com pessoas. A gente vê aqui um caso muito interessante, porque Moisés tinha acabado de morrer. E geralmente, quando alguém muito próximo da gente morre, a gente fica bem sensibilizado, não é assim? E Josué, a Bíblia diz assim, ó, Josué capítulo 1, verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Josué era nada mais, nada menos do que aquele homem que vivia servindo a Moisés. Só que ele não servia do jeito que o povo diz hoje. Pastor, se precisar de mim, estou aqui, viu? Na hora que você procura o canto mais limpo. Josué servia, sabe como? Leia Números. A Bíblia diz que Moisés vivia numa tenda. E Josué ficava em pé na porta da tenda, esperando se por acaso Moisés ia precisar de alguma coisa. Diga, isso é que é servir. E nessas qualidades de hoje.
Aleluia. Aleluia. Porque o povo hoje, amado, não quer ser conhecido como servidor de fulano, não. Quer ser conhecido como o apóstolo, o bispo, a apostila, a profeta. Quer ser conhecido assim. Ninguém quer ser conhecido como aquele que serve alguém que tem um chamado. Só que o servir tem o seu lugar e a sua recompensa. Ah, se você cresce nisso, sua vida era outra. Aleluia. Aleluia. E simplesmente, quem é que morre? Aquele homem. Que esse homem dedicou a vida dele para estar ali a postos, em pé. Se ele precisar de alguma coisa, eu estou aqui para servir. Eita, meu Deus do céu. A gente tem muito o que aprender, não tem, meninas? E aí, simplesmente, esse homem morre. E no verso 2, a Bíblia diz assim, Deus falando com ele, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, que quer dizer, levanta-se. E aí Deus fala com Josué e diz, se levante agora. Diga comigo, agora. A gente não vê Deus dizendo, tudo bem, Josué, meu filho, eu sei que a dor é grande para você, vá se recompor. É engraçado que, para Deus, a gente não vê Deus aliviando alma nem sentimento de ninguém. Obrigada pelo seu amém. A gente não vê Deus colocando Moisés no colo e dizendo, chore, 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 coitadinho, tadinho. Não, amado. A gente vê Deus chegando para Josué num momento de fragilidade, dizendo, se levante agora. Agora eu pergunto para você, Deus não é muito mais sabido do que a gente tudo em junto? É ou não é? Amado, se Ele fez isso com a homem, é porque Ele sabe como Ele fez nós, a nossa constituição, que se você alimentar sentimento, você não sai do canto. Pare de estar alimentando biquinho e sentimento dos outros. Aleluia! Aprenda, amada, a ser aquela mulherão, de chegar alguém perto de você, você dá um abraço, ora por ela e diz, agora engola o choro, se levanta e vai fazer o que Deus tem para você. A gente não vê Deus, meu filho, se recompõe, a perda foi tão grande para você, Josué. Quando você estiver pronto, meu filho, me diga. Aleluia. Porque eu vou te dizer, amadas, às vezes tem mulheres que as emoções estão tão afloradas que se um líder na igreja não der atenção à emoção, ela diz, está vendo, é porque prega sobre amor. Chega a ser feio, ridículo. Está vendo, prega sobre o amor. E eu aqui. Meu marido saiu de casa, não veio nem aqui. Me dá atenção. Se levante. Aleluia. Oh, glória. É como eu disse de manhã, uma mulher seca, seca, no sentido espiritualmente falando. Ela sempre procura alguém para estar murmurando e culpando. Mas uma mulher cheia do Espírito sempre está procurando outras para levantar. Aleluia. Amém? E Deus chega para Moisés e diz, bora, para Josué, bora meu filho, se levanta agora. Eu tenho algo para você fazer. E sabe de uma coisa, tem um povão aí para você conduzir. E sabe o que você vai fazer? Você vai simplesmente se levantar, meditar no livro, neste livro. Veja o que ele diz aqui. Não cesse, você não vai cessar de falar deste livro. Diga comigo, deste livro. Diga, não é de crise, não é de governo, não é de pastor, não é de líder. Diga, é deste livro. Você não pode parar de cessar de falar deste livro. Aleluia. Não cesses de falar deste livro. Antes você vai meditar nele de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque você vai fazer prosperar o seu caminho e você vai ser bem sucedido. Aleluia, aleluia,
Agora, se ele tivesse colocado tapinha nas costas, vá, Josué, fica aí, meu filho. Pode sentir, vá sofrer a sua dor, a sua perda. Nunca que Josué tinha se levantado. Porque, queridos, eu vou te dizer, tem coisas que só precisam da nossa atenção. Eu lembro de um livro do irmão Reagan que eu li, bem interessante, que diz que tinha uma mulher que já fazia anos que estava na cama. Né? Ela não levantava da cama, não tinha explicação clinicamente falando para ela estar prostrada, mas ela não saía. E o marido dela levava comidinha na boca, o aviãozinho, e dava comidinha, ela usava fralda descartável, e ele que dava banho nela e ela lá prostrada, sem motivo clínico aparente. Vocês estão entendendo? De uma hora para outra o homem morre, pei bufo. O coração fez tum e não fez taque. Partiu para a glória. E sabe de uma coisa? Na hora que o homem morreu, no outro dia ela estava de pé. Deus é especialista em arrancar muletas. Se ergueu, fazia tudo dentro de casa, boazinha. Porque eu vou te dizer, tem muitas mulheres paradas em tocas. Sabe por quê? Porque ao invés de encontrar alguém que olha para ela e diz assim, se levante, vá ler a Bíblia, vá orar, pare de depender das orações dos outros. Sabe, porque tem mulher que ora aqui por mim, vai orar você, a sua oração tem o mesmo poder, você tem o mesmo nome, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo Pai. Você precisa ter suas experiências com Deus, você precisa saber que Deus escuta as suas orações, que Ele responde às suas orações, não é só da pastora, porque Ele não é só pai dela, é seu Pai. E fica numa dependência emocional, sabe, presa. Aleluia. E eu vou lhe dizer uma coisa, minha querida, linda, maravilhosa. Eu não estou confrontando você, eu estou confrontando a situação que você está. Aleluia, aleluia. Sabe que vai ter dias na sua vida que você vai estar dentro do seu quarto, às vezes circunstâncias que o diabo levanta, e a pastora não vai estar disponível para lhe socorrer. Ela não vai estar disponível para lhe socorrer, mas a palavra de Deus vai estar lá. O nome de Jesus vai estar lá. O Espírito Santo vai estar lá. E você precisa aprender a depender dele. Aleluia. 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 Glória a Deus. Rosana, e os líderes espirituais são para nós. É para os dias de hoje. É para nos auxiliar. Mas não é para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Aleluia. 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 Amém, meninas? Então olha aí para a sua vizinha e diga, bote força. Se levante. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. E eu achei que hoje de noite ia ser a noite da decoração. Porque a gente fez uma faxina ontem, arrumou hoje, eu disse, de noite a gente decora. Só que o Espírito Santo não está engessado, a gente depende dele. E coisa boa é fazer a vontade do Espírito. Amém? Agora, por que o Espírito Santo tem nos levantado esses dias para ministrar essas coisas? Abre a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, para eu te mostrar algo. Hebreus capítulo 10. Oh, glória. O Senhor é bom. Aleluia. Termino já, viu? Hebreus 10. Em Hebreus 10, no versículo 25, olha o que é que o escritor de Hebreus diz aqui.
Obrigada, Pai. Ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Porque tem gente que ainda fica hoje assim, mas para eu servir a Deus, para eu ter Deus no coração, eu nem preciso ir para a igreja. Eu posso ler minha Bíblia em casa. A Bíblia diz, não deixe de congregar. Quem está dizendo isso é a Bíblia, Deus. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Vocês estão entendendo? E aí, o que é que ele diz assim? Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse dia está com letra maiúscula. Que dia é esse? É o dia em que ele vem buscar a sua igreja. E a Bíblia diz, não deixe de congregar. E sabe de uma coisa? No congregar, quanto mais o dia se aproxima, mais a admoestação tem que ser mais poderosa. O que admoestar? Chamar para junto, dizer, desperta, se levanta, faz alguma coisa. Esse é o tempo, queridas, do Espírito Santo botar você para cima, colocar você em movimento. E ele disse que isso ia acontecer como? No congregar. No congregar. Quanto mais o dia dele está próximo de vir, mais você precisa ser admoestada, chamada a atenção, exortada. Aleluia. O tempo de apatia e de passividade na nossa vida tem que acabar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. E amadas, eu vou falar um negócio para você. A gente sabe que a nossa vida é feita de estações. Eu estou falando de estações espirituais, do mesmo jeito que tem as estações naturais, né? Eu estava lendo o livro de Eclesiastes e eu percebi, a vida de Salomão foi uma vida de sabedoria, não foi? Salomão, ele escreveu 3 livros. Ele escreveu um livro na época da juventude, um livro na época que ele era adulto e um livro na época da velhice. E sabe de uma coisa? Ele era sábio quando ele era jovem, imagine na época da velhice. E na época da juventude, ele escreveu Cantares, que é aquele livro bem apaixonado, típico da idade. Os hormônios na flor da pele. E aí a gente vê Salomão falando de beijo na boca, disso e daquilo. E quando ele estava na fase adulta, Salomão escreve Provérbios. É um livro de muita sabedoria. Mas Eclesiastes ele escreveu na época da velhice. Então a sabedoria estava muito mais apurada. E aí, em Eclesiastes, Salomão chega a falar de estações. Ele estava vivendo uma época de tanta sabedoria que ele descobriu, ele disse, rapaz, eu percebi pela sabedoria de Deus na minha vida que a nossa vida é feita de estações. E ele diz no livro de Eclesiastes, o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. Eu vou lhe dizer uma coisa, você tem um espírito de sabedoria dentro de você. Está na hora de você discernir que esse é o tempo de você mergulhar mais profundo nas coisas do Espírito. Querida, sai do raso. Aleluia. Aleluia. Amém? Diga uma nova estação. E ele diz, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. E eu não sei se você tem percebido, por dentro, como a gente está vivendo um tempo onde a gente precisa estar mais focado, arraigado, alicerçado, fundamentado na palavra de Deus. Porque, amado, ou você está assim, ou você está levado por todo vento de doutrina. Igual um gangorra, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, dependendo das notícias do Jornal Nacional, ou você está bem alegre, ou você está bem para baixo. Mas uma pessoa que está fundamentada na palavra de Deus, ela tem uma estabilidade. Porque independente do que ela escuta, ela sabe que Deus é o mesmo. Aleluia, aleluia. E sabe, meninas, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
A igreja, tem muita gente dentro da igreja que está meia alheia à estação que a gente está vivendo. Mas eu quero te dizer, nós estamos vivendo os finalmente da igreja nessa terra. E tem muita gente que vai ser pega de surpresa. Porque está levando a vida, empurrando com a barriga, como se fosse dar todo o tempo do mundo para fazer o que quer. Vocês estão entendendo isso? E sabe, eu estava pesquisando e vendo. Você sabe que nós temos 4 estações no ano, não temos? Temos ou não? Quais são elas? Diga aí. Sim, quem determinou essas estações? Deus. Você já prestou atenção que até nos calendários vem dizendo quando é que muda de uma estação para outra? É ou não? É. Ele diz, né? Essa fase aqui, a primavera, mudando, porque Deus estabeleceu tempos para mudança de estação. Mas você sabe que eu estava vendo um estudo de um homem especialista em tempo. E ele tem um estudo bem maravilhoso que ele diz assim, presta atenção que coisa séria. Ele diz, olha, por causa da ação do homem na natureza. O homem, o ser humano. Essa ação do homem na natureza tem afetado as estações. O que isso quer dizer? Ele diz, olha, tem lugares quentes que estão cada vez mais quentes e o período do calor está cada vez mais prolongado. Do mesmo jeito do frio, lugares frios estão cada vez mais frios e o frio cada vez mais prolongado. E eu te pergunto, não foi Deus que determinou o tempo para a estação mudar? Por que não muda? Por causa da ação do homem. Vocês estão entendendo isso? Deixa eu te dizer uma coisa, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Deus já estabeleceu coisas para a sua vida, que já era para ter mudado a estação, mas por causa do seu modo de agir, o seu modo de falar, a sua ação, você tem passado muito mais tempo numa estação, aonde Deus já tinha determinado que era para ter mudado, e você lá. E você lá, passando mais tempo no calor, às vezes insuportável, uma situação insuportável, e ainda achando que foi Deus que não quis mudar o clima, ou mudar o tempo, porque quando Ele quiser, a bênção chega. E Ele já quis, faz tempo ter mudado. E não mudou ainda, como a menina do louvor disse, por causa das suas escolhas. Porque aquilo que eu escolho, ou muda a minha estação no tempo de Deus, ou faz com que eu permaneça mais tempo naquela. Minha gente, vocês estão aqui mesmo? Vocês estão respirando? Aleluia. Porque às vezes o povo pega a soberania de Deus como algo, Ele é soberano, na hora que Ele quiser faz. Só que às vezes você esquece que por Ele ser soberano, Ele respeita a própria palavra dEle quando lhe deu o livre-arbítrio. Porque se Ele não respeitasse, Ele não era Deus. E Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. O papo está legal aí, meninas? Tudo bem? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo? O que é que eu quero dizer? A sua forma de agir hoje, as escolhas que você faz hoje, a sua forma de priorizar o seu tempo hoje. Amém? Aquilo que você escuta hoje, aquilo que você lê hoje, isso determina uma estação mudada na sua vida espiritual. Quer ver um exemplo? Eu não sei quantas de vocês têm pretensões ministeriais. Quando eu estou falando em pretensões ministeriais, é que você sabe porque sabe, dentro de você, que Deus te chamou para fazer algo no ministério. Agora, a minha pergunta é, o que você tem escolhido num dia de culto? Você tem escolhido vir para a igreja ou ir para um cinema?
Você tem escolhido vir para a igreja ou ficar em casa, porque eu resolvi assistir um filme hoje. Não tem nada errado com isso, só que essa escolha muda a sua estação. Aleluia. Você tem escolhido comprar uma revista caras ou um bom livro? Eita. Não, é porque eu estou trabalhando tanto, minha casa estava tão bagunçada que eu tirei o dia hoje para lavar a roupa, no dia do culto. Eita. Não, porque é o aniversário de uma colega minha do trabalho. No dia da conferência de mulheres, então eu escolhi ir para lá. Pois então, querida, você tem um livre-arbítrio de escolher o que você quer. Agora, os resultados do tempo que você vai passar numa estação também só determinam dessas escolhas. Porque você não pode escolher algo e querer que Deus mude a sua estação. Aleluia. Aleluia. Não é bom saber dessas coisas? Para a gente não estar jogando tudo para Deus. Quando Deus quiser, quando Deus quiser, quando Deus quiser. E Deus dizendo, eu? Não, quando você escolher certo. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quer ver meninas solteiras? Quantas meninas solteiras aqui têm pretensão de um casamento bem-sucedido? Levanta a mão. Pois é, então é a sua escolha que vai determinar isso. Se você tem pretensões de um casamento bem-sucedido, você vai namorar com um vagabundo? Pois é, se namorar já sabe o tipo de casamento que vai ter. Aí depois não vem me dizer, é meu destino. Porque Deus quis assim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meninas? Mas estão mesmo? Em nome de Jesus, que essa palavra mexa com você por dentro. Porque de informação você está cheia. Eu acho que está na hora da gente ver resultados. Aleluia! Glória a Deus! Então, a gente precisa entender que as nossas escolhas, diga comigo, determinam a estação de amanhã. Diga de novo, as minhas escolhas hoje determinam a estação de amanhã. Agora, deixa eu te dizer, quantos de vocês entendem que está numa estação de frio com um bom agasalho é até agradável? Mas está no frio com roupa de verão. É desconfortável e causa doença. Então, baseado nisso, deixa eu lhe dizer, você está vivendo dias agradáveis ou desconfortáveis? Se alguma coisa na sua vida está desconfortável, é porque você está numa estação com a roupa de outra. Que já era para você ter mudado, pelo menos as suas vestes. Porque o coração do sábio sabe discernir o tempo e o modo, até de trocar as vestes espirituais. De começar, amadas, a querer fazer aquilo que você não fazia. Ah, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia não, pois troque suas vestes. Eu não tenho o hábito de orar não, pois troque suas vestes. Aleluia! Aleluia, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Porque quando a gente quer resultado diferente, a gente faz coisa diferente. Aleluia! E para ter bons resultados na nossa vida só tem uma coisa. É mergulhar com mais profundidade nas coisas de Deus. Não tem outro jeito. Amém? Aleluia! O Senhor é bom. Glória a Jesus. Aleluia! E sabe de uma coisa que afeta muito as estações que a gente vive? A língua. Pense que afeta. Essa afeta, né, com força. O que sai da sua boca. Aleluia. Aleluia. Ah, não acredito nisso não. É mesmo? Continue fazendo. Um dia você vai acreditar. Aleluia. Quando você olhar para trás e dizer, realmente, a paisagem já mudou e era para eu ter percebido isso há muito tempo. Aleluia. Amém. E aí, eu lembro de um homem que soube viver cada estação da sua vida, José. E as estações na vida de José mudavam de acordo com as atitudes dele. E a primeira estação na vida dele mudou. Sabe como? Porque ele deu com a língua nos dentes quando não devia.
Porque falar demais afeta a sua estação. E se quer afetar para melhor, fale demais em outras línguas. Você sabe, meninas, que tem coisa que Deus fala com você que não é obrigado. Na hora que Deus falar, você já botar no microfone e dizer a Deus e o mundo? Porque nem todo mundo crê como você crê. E aí José era o filho predilito, José era o filho preferido. O pai fazia questão de mostrar para os outros que ele era o filhinho de papai. E José teve um sonho, aí deu com a língua nos dentes para os irmãos. Os irmãos já não iam muito com a cara dele, porque o pai ele era o filho predileto do pai. Aí os irmãos vão e jogam ele no buraco. Aí de filho preferido para um buraco. Diga comigo, a estação mudou. Por quê? Diga comigo, língua. Vocês estão entendendo? Mudou. De filho preferido, diga comigo, para escravo. Né? E aí, o que melhorou na vida dele? É porque quando ele estava naquela estação, ele começou a fazer as escolhas certas. Eu acredito que José disse, rapaz, já estou aqui como escravo mesmo, então vou fazer o meu melhor. E a gente lembra que ele prosperou na casa de Potifar. Diga comigo, escolhas. E aí, de escravo para mordomo, foi promovido. De mordomo para carcereiro, mas mesmo lá fazendo sempre as escolhas certas, e alterando as estações. Não foi assim? Até que José teve duas escolhas que eu considero fundamental na vida dele. A primeira foi se envolver com a mulher de Potifar. E ele escolheu, ele disse não, por causa do temor do Senhor. Isso foi essencial para mudar a estação na vida dele. Amém? Foi para a cadeia, mas quando chegou lá, escolhas certas, sempre optando para fazer o melhor, foi promovido, chegou a governador, não foi assim? Governador do Egito, só que quando ele está naquela posição, amados, de governador do Egito, você sabe que ele teve uma oportunidade de encurtar aquele tempo bom? Como? Diga comigo, escolhendo. De repente, os irmãos que tinham vendido ele, jogado ele no buraco, aparecem lá. E José, amados, tem agora na mão a escolha de dizer assim, agora eu vou passar na cara. É agora, né? É agora que eu vou fazer a escolha que eu estou no bem bom, de chegar para eles, né? E fazer tudo contrário. Só, amados, que se José tivesse optado por tratar mal os irmãos, ele tinha encurtado aquela estação de glória na vida dele. Porque as estações mudam. Aleluia! Pelas escolhas. Mas ele não foi bobo, porque ele já tinha feito as escolhas certas para chegar lá. Então ele tinha que fazer agora as escolhas certas para permanecer. Aleluia! Aleluia! Porque existem escolhas na nossa vida que são as escolhas. Aleluia! 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 Amém, meninas? E eu vou dizer, tem muitas de vocês aqui que já devia estar em outra estação. Decorrido o tempo de cristã, decorrido o tanto de palavra que tem, decorrido tanta coisa, já era para estar em outra estação. Aleluia, aleluia. E às vezes não entende isso, às vezes chega até a culpar Deus. Por que está tanto tempo aqui? Por que a coisa não cresce? Né? Tem gente que é assim, é uma vida, é um ciclo fechado, que a pessoa não desabrocha, não cresce. Eu quero te dizer, meninas, Deus não te chamou para isso. Deus lhe chamou para você crescer e aparecer. E quando eu falo em aparecer, eu estou falando em fruto mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Não é normal um cristão entrar ano e sair ano, na mesma coisinha. Você olha para trás, nós estamos em junho. O que aconteceu na tua vida do início do ano para cá?
E a culpa foi de quem? Deus está gagá, é? O poder dele diminuiu? Quais foram as escolhas que você fez durante esses 6 meses? Espiritualmente falando, como é que tem sido o seu dia? Nas 24 horas que Deus te deu, tem espaço para Ele? Menina, eu vou te dizer uma coisa, viu? Deus não quer nossa exclusividade, não. Porque se Ele quisesse a gente exclusiva, Ele não tinha nos feito para ser mãe, dona de casa, esposa, avó. Vocês estão entendendo? Se Ele nos deu essas atividades, é porque Ele não queria nossa exclusividade. Mas tem uma coisa que Ele quer sim de nós: prioridade. Se Deus não tiver tua prioridade, você vai passar muito tempo numa mesma estação. Porque a prioridade do nosso dia tem que ser dele. O centro das nossas atenções tem que ser Ele. As primeiras palavras que a gente dá não é no WhatsApp, é com Ele. Tem gente que acorda e a primeira coisa que faz é olhar as mensagens que tem no celular. Aonde é que você quer chegar? Aleluia. 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 E toda essa ministração, querida, é só para defender o caráter de meu pai. Porque tem muita gente acusando Deus de coisas que Ele não é o culpado. Aleluia. Aleluia. E o tema da conferência é mulheres cheias do Espírito. Agora você está cheia de quê mesmo? Aleluia. Glória a Deus. Porque está cheia do Espírito, está frutificando. Aleluia. Amém? Quem está cheia do Espírito está fazendo as escolhas certas. Amém? Quem está cheia do Espírito está cada vez mais faminta e sedenta pela palavra. Oh, glória. Amém, meninas? Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, diga aí para sua irmã: ei, você percebe que a estação mudou? Diga, o que você está fazendo no verão? Aleluia. Oh, glória a Deus. E se essa conferência foi feita só para te dar uma chaculejada, para você acordar para Jesus, eu acredito que valeu a pena. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom.